Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Vamos lá falar do jogo de ontem, né? Quando o Bahia se classificou, jogando contra o Caxias do Rio Grande do Sul, empatou em 2-2 e passou a terceira fase da Copa do Brasil, embolsando aí quase 2.200.000 reais, ou mais ou menos por aí mesmo, né? 2.200.000 reais, o que hoje em dia não é o fator principal da classificação do Bahia, até porque o Bahia hoje tem um conglomerado, né, muito rico que apoia o Bahia e que investe no Bahia, o Grupo City, portanto, é a SAF que administra o Esporte Clube Bahia hoje, tem muito dinheiro, então não é mais aquele Bahia de antigamente que ficava torcendo para passar de fase, para poder embolsar essa grana, fazer outras contratações, pagar salários de jogadores, seus compromissos. Então o mais importante hoje, com certeza, para o torcedor, é ver um Bahia jogando bem dentro de campo, fazendo boas campanhas, tendo um bom desempenho na parte técnica e tática. É isso que o torcedor quer. E ontem, infelizmente, o torcedor não viu o Bahia jogar dessa maneira, mesmo tendo enfrentado um time que é da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas está na semifinal do Campeonato Gaúcho. Falamos sobre isso durante os últimos dias. Isso não é relevante para a gente falar do futebol que o Bahia poderia ter apresentado na noite de ontem. Por quê? Porque, como falei, é um time da Série C. Estar na semifinal do Campeonato Gaúcho não quer dizer que é um grande time de futebol. Até porque tem que 4 decidirem a competição lá. Então lá tem 2 times, na realidade é essa, que são o Grêmio e o Internacional. O Juventude, que agora está em ascensão, e tem que ter mais um outro. E dessa vez foi o Caxias. Então isso não quer dizer que o Caxias é um grande time. Eu fiquei decepcionado, não só com o resultado, mas pelo desempenho do Bahia dentro de campo. O Bahia que fez até um bom primeiro tempo, com as consequências que vieram, né? O Bahia tomou um gol logo no início do jogo, um gol contra, tirou mal ali o Caio Alexandre e terminou jogando contra suas próprias redes, né? E aí fez o gol, inclusive teve gente reclamando do goleiro Marcos Felipe, daquele gol ali. Não tinha como o goleiro fazer nada, ele não esperava nunca que aquela bola viesse do seu próprio companheiro. Então o Bahia tomou aquele gol, e quando você toma um gol no início do jogo, jogando na casa do adversário, tendo que vencer, é claro que muda um pouco a estrutura emocional, psicológica, e o Bahia teve que correr atrás para mudar aquele cenário. Mas foi tranquilo, o Bahia, né, começou muito rápido, que eu quero dizer, desesperado, né, querendo resolver as coisas com pressa, e com pressa a gente não resolve no futebol. Futebol ele é treinado, e a partir daquele treino você tem que dosar a força que você bota na bola, a velocidade que você vai na bola, né? a disposição de intensidade, de dinâmica dentro de campo. É por isso que tem o treinamento, para você fazer o que você faz no treinamento dentro do jogo. Mas o Bahia foi se equilibrando durante o jogo, foi colocando mais a bola no chão, os jogadores foram se juntando mais, e o Bahia achou o equilíbrio. A partir lá de uns 15 minutos, o Bahia começou a achar o equilíbrio, começou a atacar mais e criar algumas oportunidades contra a equipe do Caxias. E saíram os 2 gols do Bahia, né? Mais uma vez, o Tassiano, né, brilhando, um dos melhores jogadores do Bahia ontem, mais uma vez, junto com o Jean Lucas. Jean Lucas também fez uma boa partida. Discordo completamente da visão que teve o técnico Rogério Ceni, dizendo que o meio de campo jogou uma grande partida ontem, que todo mundo jogou bem no meio de campo. Gente, nem individualmente, nem coletivamente. Individualmente, Jean Lucas do meio de campo jogou bem, jogador que buscou o jogo, procurou, marcou, tentou atacar, só que os outros não entraram no ritmo. Os outros tiveram lampejos dentro do jogo. Everton Ribeiro, desde o início do jogo, que teve lampejos. Por exemplo, o gol do Tassiano, ele dá um belíssimo passe de calcanhar para Everaldo. Everaldo vai na linha de fundo, cruza para trás, e o Tassiano chega fazendo gol. E outros lances esporádicos, o Everton Ribeiro apareceu sim. O Caio Alexandre, que é aquele cara que arma as jogadas, né? É o criador, o iniciador de jogadas do meio de campo, não esteve bem ontem. Então existe o que me parece, um desentrosamento do grupo. E a gente fala às vezes aqui nos nossos programas, vídeos, que o Bahia precisa jogar mais junto. Os 11 jogadores, eles precisam estar mais conectados, né? E é o jogo que dá o ritmo aos jogadores, ritmo de tático, né? O ritmo de entrosamento, de conjunto. Você está precisando jogar juntos. E em certo momento na partida, você vê isso.
Às vezes o Everton Ribeiro dá uma bola de lado, né? O jogador não está naquela posição. O Cauli, com aquela velocidade, aquela dinâmica dele, parte para cima da vertical, dá o passo para o lado, o jogador não está ali. Então isso é um conhecimento que vai se tendo durante as partidas de futebol. E ontem, mais uma vez, o Bahia não teve. E ainda, Arias, um bom lateral, um jogador que já demonstrou qualidade, ataca muito bem, sabe jogar como ala. E ontem, estranhamente, não passava no meio de campo. O jogador ficou muito preso no setor defensivo, não ajudou na frente. Veja que quantas triangulações, quando o Bahia está jogando bem, se faz ali com Cauli, Arias e Everton Ribeiro, ou se não, Everton Ribeiro, Everaldo e Arias, né? Ou o próprio Alexandre que encosta por ali. Ontem a gente não viu isso mais uma vez. Além disso, Arias também não esteve bem no lado defensivo. Haja visto o segundo gol da equipe do Caxias, o cruzamento ali nas costas dele, também o Canu tinha que chegar para fazer a cobertura e não chegou. Mais uma vez, Canu com um futebol muito fraco, né? Muito abaixo daquilo que se espera para um zagueiro jogando no Bahia, o Bahia que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, pela entrevista coletiva do Rogério Ceni, para quem não assistiu o jogo, vai achar que o Bahia fez uma grande partida e não fez. O torcedor do Bahia não merece isso, sabe? O sofrimento que o torcedor passou ontem. O time foi para os pênaltis em rede nacional, o jogo passado no Sport TV para o Brasil inteiro, e o Bahia jogar daquela maneira que jogou, né? Arriscado a ter perdido a posição da terceira fase da Copa do Brasil para um time que a gente pode dizer assim, inexpressível, como é o time do Caxias do Sul, que tem um técnico que a gente acha um dos mais fracos técnicos do futebol brasileiro. Então, lamentar, né, a parte tática e técnica do Bahia. É claro que a gente tem que parabenizar pela classificação, está na terceira fase, porque pode melhorar, né? A gente sempre pensa e acredita na evolução em todos os sentidos, e no futebol é assim também. É claro que pode se corrigir os erros, pode o técnico Rogério Ceni mudar essa metodologia de estar tirando jogadores, colocando jogadores para jogar só 60 minutos, 65 minutos, deixar o atleta 90 minutos, criar um conjunto melhor entre esses 11 que ele acredita que são os titulares da equipe do Bahia, pensar melhor quando for colocar Rezende ali, né, e tirar um lateral esquerdo, com o Rezende jogando, tem que jogar com o Biel, com o Ademir, um ponta, para poder auxiliar. O Bahia ontem não teve jogada pelo lado esquerdo de ataque, não teve pelo lado direito, porque o Arias ficou muito tímido jogando no seu campo. Então tudo isso tem que ser avaliado pelo técnico Rogério Ceni, pela comissão técnica do Bahia, porque vem aí a terceira fase, muito mais forte, muito mais competitiva agora. Tem as finais do Campeonato Baiano, tem Copa do Nordeste que está se afunilando, e o Bahia, com o elenco que tem, apesar de faltar algumas peças ainda dentro do elenco, o Bahia precisa melhorar muito para que o torcedor possa ter uma segurança maior de que o Bahia, no Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante do ano, o Bahia possa brigar por coisas melhores, tá bom? Grande abraço a todos, mas está de parabéns, passou para a terceira fase da Copa do Brasil. Grande abraço, minha gente.